Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para iniciar nossa análise de questões do SSA, tá? E do Enem. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente ver relacionadas aos conteúdos que a gente está vendo no módulo 9 e 10, tá certo? E onde a gente está vendo a organização do espaço geográfico, tá? E a globalização e regionalização. Então é importante, pessoal, também fazer uma observação em relação às atividades de vocês do livro, os capítulos 9 e 10. É importante que vocês façam, né, porque são atividades que a gente vai utilizar, tá, para também dar nota a vocês. Então é importante a participação e justamente a leitura, a busca, a análise, porque isso vai fazer diferença na sua prova do Enem. Quem não está estudando, com certeza, não vai ter problemas. O importante, gente, é essa análise que eu estou fazendo fria, né? Muitas vezes está sendo ruim porque eu não estou tendo o retorno de vocês, de alguns, no caso, mas é importante para que a gente venha cada vez mais se inteirar, né? Conhecer um pouquinho a prova, né? Vocês já fizeram várias provas, mas essas questões que a gente está discutindo tem a ver com o conteúdo de vocês, juntamente com o que geralmente o SSA pede, tá? E que nem o Enem pede. Então, a maioria dessas questões que eu tiro justamente são do Enem e do SSA, que são essenciais para vocês terem, né, um bom desenvolvimento nas provas. Ó, vamos para a primeira questão. Então aqui, ó, estilo SSA de C, né? Se eu não me engano, ela foi do SSA também. A gente vai fazer análise de todas as afirmativas e daí, ó, a gente vai tirar a conclusão. Vamos ver. Considere as afirmativas abaixo sobre a rede urbana brasileira. As cidades médias, vê, as cidades médias ganham mais importância quando exercem novo poder de atração, auxílio por fatores como a imagem negativa das grandes cidades, associada à violência, a problemas no trânsito e à poluição. E a imagem positiva das cidades médias, associada à melhor qualidade de vida e à boa infraestrutura. Então, pessoal, essa afirmação 1 aqui é uma afirmação verdadeira, tá? Porque ela traz, ó, ela fala da importância da cidade quando exerce um poder de atração, né? Fatores, ó, de atração, auxiliado por fatores como a imagem negativa, né? As cidades médias. No caso, quando ele fala da cidade média, tá? A imagem negativa, no caso, a violência e a poluição. E a imagem positiva, associada à melhor qualidade de vida e boa estrutura. Quer dizer, essa afirmativa 1 está correta. A existência de espaços pouco povoados no território nacional, as disparidades regionais e a forte concentração econômica no Centro-Sul são elementos que limitam a articulação da rede urbana brasileira. Então, essa questão aqui é verdadeira, tá certo? Então, ó, 1 e 2 verdadeira. Vamos ver a letra 3. Apesar da desconcentração industrial, São Paulo manteve o seu papel no comando da rede urbana brasileira e concentra serviços especializados de apoio à atividade produtiva. Também é verdadeira, pessoal. Então, São Paulo hoje exerce uma força muito grande na questão produtiva e especialidades, tá certo? E dentro dessas três afirmações aqui, a gente vai observar que são verdadeiras. Ó. Se eu tenho três verdadeiras, 1, 2, 3. Qual é que tem 1, 2? 1, 2, mas tem 4.
1, 2, 3, 1, 2, 3, só tem essa daqui, ó. Então, vamos analisar para ver se é mesmo. Ó, quarto. A rede urbana da região norte caracteriza-se como densa. Olha, densa a região norte, que é a menos povoada, né? Com um grande número de centros urbanos bem articulados e distribuídos no território. Veja que coisa. Liberados pela metrópoles de Manaus e Belém. Vê que interessante, né? Totalmente errada. Por quê? Região norte densa se é a que contém menos pessoas. Então, não pode ser ela. Tá certo? Vamos ver a afirmativa 5. A metrópole de Curitiba caracteriza-se pela oferta de um amplo conjunto de bens e serviços, dos mais simples aos mais sofisticados, destacando-se na rede urbana da região sul. Ó, essa daqui, ó, tá correta. Então, ela se destaca entre a região sul. Então, a afirmativa certa é realmente a letra E. Tá ok? Então, tem que ser uma análise fria. Você tem que compreender o que está falando sobre a questão da urbanização. E como é que você vai ter um entendimento, pessoal, disso tudo? É quando você fazer interação com os conteúdos que estão sendo trabalhados no livros, nos livros e nas aulas orais. Tá bom? Vamos ver aqui. Ó. 2. Em meados do século XIX, a população urbana representava apenas 1,7% da população mundial. Já em 50, a tal porcentagem era de 21%. Na década de 60, de 25%. Assim, a urbanização é um fenômeno não apenas recente, como também crescente em escala planetária. O fato que, entre 1800 e 1950, a população mundial multiplicou-se por 2,5 e a população urbana por 20, mostra a importância que a urbanização vem tendo no mundo desde mais de um século. Cabe aqui, entretanto, colocar o problema e entender as causas do fenômeno e verificar se elas são as mesmas nos diferentes pontos do globo. Nesse contexto, é correto inferir que... Aí, é correto inferir, nessa questão 2, de acordo com o crescimento urbano e rural, né, acrescente cada vez mais, né, do espaço urbano e rural diminuindo. O que é que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o planejamento territorial dos países desenvolvidos evitou a ocorrência de problemas na infraestrutura? Não, não evitou nada. O problema existe, né, no processo de urbanização. Né? O urbanismo racionalista de Brasília impediu a expansão de habitações. A população de poder aquisitivo em áreas verdes? Não. Não, né, gente? Claro que não. De maior, claro que eles têm. As cidades-jardins foram construídas com grandes vias de circulação, agregando a população de baixa renda expulsa do campo. As cidades-jardins, grande via de circulação, agregando a população de baixa renda expulsa do campo. Claro que não, né, gente? As políticas públicas de controle da qualidade do ar associam-se à desconcentração industrial das cidades globais. Gente, as políticas públicas de controle da qualidade do ar associam-se à desconcentração industrial das cidades globais? Não, gente. Claro que não. Né? Desconcentração das cidades vai ter? Não. Agora, o que é que a gente vai avaliar aqui? Ó? As tecnologias da construção civil criaram novas possibilidades de instalação e assentamento para a população. Esse daqui vai ser o fator, né? As tecnologias de construção civil e deu possibilidade a novos assentamentos. Então, a letra A é a letra correta, tá certo? Então,
Para fazer a análise dessa questão, primeiro tem que prestar atenção no que o texto está falando, né? Já tem que ir com essa visão para poder fazer a interpretação correta. E outra coisa, isso aqui é feito com calma, né? E avaliando uma por uma. Uma dica que eu dou é, tem certeza que está errado. Falou uma coisa sem noção? Risca ela. Sem noção? Risca ela. Tá? Mas como é que você vai saber que ela está afirmando uma coisa sem noção? Se você estiver estudando, né? Dentro da sala de aula a gente vai estar lá, a gente, né? Que agora a gente nem pode, a gente está aqui fora, né? Está dentro de casa. Mas dentro da sala de aula a gente chega, dá um toque, ó, faça assim. Mas não adianta nada se vocês não estudarem, né? Ah, eu não passei porque eu na escola não via. Via sim, mas estudava, né? Aí é uma das coisas que tem que ser, você tem que avaliar. Vamos ver a próxima questão? Próxima questão, questão 3. Ó, só interpretação aqui, ó. Vou analisar isso aqui, vamos ver. Todo espaço regional é fruto de uma história geológica, ó, geologia, geomorfológica, pedológica e hidrológica, modificado por sucessivas formas de atividades antrópicas. Quando falar de atividade antrópica, é atividade humana, tá? O homem. Atividade humana sobre a natureza. Antrópicas, às vezes, bastante perturbadoras. Quer dizer, as ações humanas muitas vezes são muito fortes, né? Segundo o autor, vários são os processos que formam o espaço regional. Sim. A partir do que ele diz, pode-se perceber nas realidades regionais que a gente pode perceber que numa região tropical, as ações humanas, juntamente com os fenômenos geológicos, são os principais elementos na constituição do perfil da região. Ó, as ações humanas com os fenômenos geológicos. Por favor. Fenômeno geológico, ó, na construção do perfil da região? Não. Como assim? Geologicamente, a ação humana vai estar ligada ao perfil geológico, né? São elementos de constituição do perfil da região? Não são, gente. Tá? Eles não constituem. Isso a gente vai ver que tem um foco mais na questão antrópica. A geológica e a antrópica juntos fica complicado. V. As ações humanas, como a urbanização e a modificação do curso dos rios, por exemplo, somente são importantes na forma de uma região, se forem perturbadoras. Ó, veja aqui a afirmação. Ó, modificação do curso, por exemplo, somente são importantes, ó, se forem perturbadoras? Não. Também não, né, gente? Só é analisar direitinho. Quem estiver prestando atenção vai se ligar e vai ver que não tem nexo. Por serem perturbadoras, especialmente quando mal planejadas, as ações humanas terminam dando o tom principal das características de uma região. O tom principal? Como assim um tom principal? Né? No tom principal, ele não vai dar o tom principal da característica, até porque a natureza, ela, né, outros fatores vão ser importantes dentro daquela região. O homem não vai chegar, né, de tal forma e fazer com que aquela região seja tão perturbadora, porque a característica só vai estar ligada às ações humanas. Também não, a gente vai observar fatores naturais também. Por isso que a C está errada. Letra D. Uma região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais como da produção social do espaço. A D é a correta, tá? Ó, região condensa em suas características a complexidade tanto dos fenômenos naturais como da produção do espaço. Quer dizer, os dois andam juntos. A gente não pode dar ao natural
tá? Uma importância, e ao social outra. Eles se relacionam. A maioria aí das afirmativas que a gente viu anteriormente, ela dá o quê? Um como se tivesse superior ao outro. Então, existe uma relação dos dois fatores, tá? Então, por isso, essa questão D é a correta e as outras estavam erradas. A história dos processos, letra E, para a gente só fechar. A história dos processos naturais, embora marcada pelos tempos longos da natureza, tem maior importância na determinação dos quadros regionais. Ó, a história dos processos naturais, ó, e cadê a ação do homem? E outra coisa, tem menor importância? Por que menor importância, gente? Tá? Por isso que essa questão 3 vai ser a letra D. Vamos para a próxima. Ó, quarto quesito. A combinação, tá, de dispersão espacial e integração global criou um novo papel estratégico para as principais cidades, que compreendem os fluxos globais. Essas cidades agora funcionam em novas formas de redes produtivas. Como? Bem, está falando da integração global, o globo terrestre. Ó. Entender também, gente, que esse processo de globalização, a gente vai ter muita coisa positiva, vai ter negativa também. Né? Quando a gente observa agora a pandemia, o que, que a gente está vendo? Por que o vírus chegou aqui? O vírus chegou porque existem pessoas, né? Essa ligação entre pessoas que pode estar aqui no Brasil, como pode lá estar na China na mesma semana, ou pode estar em outro país do mundo. Então, essas relações, a doença, né, o vírus, ele começou a ser passado um para o outro, né? E através dessas relações a gente viu que a gente está sofrendo agora. Quantas pessoas morreram aqui no Brasil? A doença surgiu na Ásia. A gente está falando do Brasil. Ou outros países do mundo. Chegou a vários países do mundo. Aí a gente vai analisar o porquê, professor. São fatores, né, ligados a essa interação social na sociedade não apenas regional, mas internacional. Tá? Então, essa internacionalização ela vai gerar conflitos também. Tá? Então, a gente vai ver nessa questão 4 aí. Essas afirmativas aí estão ligadas a esse processo. Vamos ver. Redes produtivas, né? Como? Pontos de comando altamente concentrados na organização da economia mundial. Está correto. Ó, essas cidades agora funcionam em novas formas, né, produtivas, globalização. Então, eles têm pontos de comando concentrados na organização da economia mundial. Correto. Localizações-chave para empresas financeiras e de serviços especializados. Verdadeiro. No caso, verdadeiríssimo. Então, a gente tem empresas que estão em certo ponto, né? E elas são especializadas com aquele tipo de produção. Locais de produção, inclusive a produção de inovação em importantes setores da economia. Também, né? Então, essa também é uma informação, é uma afirmativa verdadeira. 4. Mercados para os produtos e para as inovações produzidas. Sim, tem que ter um mercado para a produção, né? Qual vai ser o mercado? Eu vou investir numa coisa que não vai dar certo? Então, tudo isso está ligado à globalização. Por isso, a nossa resposta aqui, vimos que estão todas verdadeiras. Se são todas, a única aqui que tem todas, ó, essa D não é a letra E. Tá certo, gente? Então, compreender, né, o computador que eu estou usando aqui agora, né? Esse computador, ele foi vendido, mas ele não deve passar não foi criado para durar tanto tempo, até porque existe um interesse depois na venda de outro. Então é toda uma cadeia que existe algo por trás
que justamente sustenta esse processo, tá? Da globalização. Então, a gente fecha aí a questão 4 e a gente chega na questão 5. Vamos ver a questão 5 aí. Ó, sobre sistema econômico. Ó, há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana. Essa teoria, gente, é baseada onde o Estado tem responsabilidade, tá, para desenvolvimento, né, das atividades no país, tá? Então, o Estado é responsável, o Estado deve articular, né, o crescimento, o desenvolvimento, os empregos, né, as soluções dos problemas no país, né, as empresas, as principais empresas, né, mediante o aumento dos gastos sociais, socializando os custos da produção, quer dizer, aumento do gasto e os custos da produção. Numa linha oposta ao neoliberal, o que é o neoliberalismo? Ele já tira a responsabilidade do governo, pessoal. É o oposto do keynesianismo. O neoliberalismo, ele dá às empresas a propriedade privada, e o capital privado, o investimento privado, ele tira a responsabilidade, tá, do Estado, né? E isso é a favor também da venda, né, das empresas estatais. E quer dar essa responsabilidade para justamente ao neoliberalismo, tá? E vai liberar, né, a privatização, o crescimento econômico a partir da privatização. Ó, veja o que ele fala aqui, ó, de privatização de tais custos em termos de a previdência, de educação. A socialização de tais custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. Os chineses, por exemplo, aí ele dá exemplo, né, da China. Os chineses perderam 30 milhões de empregos em 2008 e 2009, por conta do colapso da indústria de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só 3 milhões de empregados. O que significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de 9 meses. Isso foi resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios, para que suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução sino-keynesiana. E me parece que uma coisa semelhante aconteceu no Brasil, por meio do Bolsa Família e de programas de investimento estatal em infraestrutura. O autor cita a teoria keynesiana e sua linha oposta. O neoliberalismo, né? Keynesianismo, neoliberalismo. Já falei para vocês mais ou menos. Sobre as diferenças entre essas duas posições, é correto afirmar. Vê, o texto inicial ele já dá uma ideia, tá? Já dá uma ideia. E depois aqui você só vai confirmar, né? Ó, Estado e aqui privatização, né? Resumindo. Ó, vamos ver aqui. Keynesianismo é um conjunto de ideias que propõe a intervenção estatal na vida econômica, enquanto o neoliberalismo é o sistema econômico que prega uma participação mínima do Estado na economia. Gente, pela informação que eu passei aqui, que o texto está dando para vocês, a gente já matou que a letra A. A letra A é correta, né? B, ó, ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento de participação da estatal falso.
Neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social pelo Estado máximo, também falso já. O ideário keynesianismo defende o mercado autorregulador no indivíduo e a importância do Estado. Ó, vê que o qual indivíduo tem mais importância do Estado? Mentira também. Poder e publicidade na sociedade de consumo para satisfazer, ó, publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população aliada à política keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis às soluções do mercado. Mentira. Então, a letra correta é a letra E. Pessoal, mais uma vez, né, fechando aqui, um abraço para vocês. Se cuidem, continuem estudando. Deus quiser, a gente vai voltar logo. Né, não parem. É, diante desse momento até difícil, mas é importante que vocês se mantenham estudando. E qualquer coisa, mandem uma, uma mensagem. Certo? Um abraço para vocês. Se cuidem. Foi eu.